Minas Gerais não está nos trilhos e eu posso provar. Minas Gerais deve 172 bilhões de reais à União. E o governo Zema, o caloteiro, está tentando empurrar essa dívida com a barriga. Já tentou por diversas vezes justificar a privatização da Copasa, da CEMIG e Codemig, como se ele tivesse de fato o interesse de pagar essa dívida do Estado para o governo federal. Então hoje está em discussão o regime de recuperação fiscal, onde já foi votado no primeiro turno, ia ser votado de novo, ia ser pautado nessa semana, mas o presidente da Assembleia Legislativa, o Tadeu Leite, ele postergou esse prazo para o dia 1º de agosto. Então, se nada acontecer, 1º de agosto vai ter a votação sobre o regime de recuperação fiscal. Até porque é o mesmo prazo que o STF também deu para o governo do estado de Minas para pagar a dívida com a União. Então, Minas Gerais não está nos trilhos. O mesmo governo que dizia que não ia ganhar o salário do governo do estado, porque não precisava, usando o mesmo discurso do Pablo Marçal, que hoje está pleiteando a prefeitura de São Paulo, esse mesmo governo, ele teve 298% de reajuste. Mas enfim, para tratar desse assunto hoje, que está em alta, que é o regime de recuperação fiscal, eu estou aqui com meu amigo e dirigente da Federação Nacional dos Urbanitários e também do Sindágua, o Lucas Sonaco, que vai expressar a sua opinião nesse bate-papo. Muito curto, né, Lucas? Só para a gente dar as informações para os trabalhadores do saneamento que nos acompanham. Pois é, Eduardo, como você bem sintetizou, né, essa situação, infelizmente, do regime de recuperação fiscal, não dá nem para falar que foi uma solução que o Zema foi empurrado a ela, né? De determinada maneira, esse projeto que foi aprovado, o projeto de lei 202/2019, ele é, como se diz, né, na própria indexação do nome do projeto, é de 2019. É quando o Zema entrou, ele já tinha essa intenção de promulgar esse projeto, né? De determinada maneira, ele traz aí Gustavo Barbosa, que é o secretário da Fazenda, que fez esse mesmo processo no Rio de Janeiro, onde a dívida, que era 240% da dívida, da rolagem dela, né, foi transformada para 310% depois. Ou seja, o próprio secretário dele, que deveria, de determinada maneira, resolver esse problema, acabou no próprio Rio de Janeiro, né, trazendo um problema para cá. E esse problema, ele é mais grave do que parece. Por quê? Se você for analisar bem, nas diretrizes do projeto de recuperação fiscal, do RRF, na verdade, né, regime de recuperação fiscal, ele estabelece uma série de maldades com o cidadão mineiro, mas maldades mesmo, né? Para citar bem brevemente aqui, uns 4 pontos, né, para ser sintético. O primeiro deles é que hoje você tem uma questão ainda sobre uma discussão sobre esse projeto que foi aprovado, né, mesmo que desidratado, né, e mesmo que na verdade ele esteja controverso com essa questão da inclusão ou não do teto de gastos. O teto de gastos estabelece que você teria que gastar com segurança pública só 2,45%, quando na verdade você gasta, em média entre os anos 2021 e 2022, ali 12,5%. Com educação, com os professores, com as escolas, com os servidores e tudo mais que cerne a educação aí, ele limitaria o gasto em 2,87%, sendo que na realidade você gastou 17%, né? Então, assim, é bastante paradoxal, inclusive, que você não possa ter novos concursos públicos, que os salários dos servidores, durante os próximos 9 anos, seja reajustado 2 vezes apenas, em 3%, quando o governador de Minas reajustou o seu próprio salário em 300%, né? E mais uma vez, não é preciso que Minas erre, é preciso que Minas aprenda com o erro dos outros. Onde essa medida foi adotada, como no Rio de Janeiro ou no Rio Grande do Sul, houve no caso, por exemplo, do Rio de Janeiro, a privatização da SEDAI, que hoje conclui que foi um erro, né? Aumentou as contas de água, né? E uma série de outras maldades em que, na verdade, o estado do Rio de Janeiro não saiu, digamos assim, de uma situação calamitosa em termos fiscais, mas foi aprofundada, né? No Rio Grande do Sul, inclusive, se não fosse o Estado, né, de proteção social ou alguma determinada maneira com que o Estado garantisse, né, um certo fomento, ou seja lá qualquer tipo de política pública que tenha sido explicado em direitos sociais, você já imaginou o Estado do Rio Grande do Sul embaixo da água, igual estava ali?
em uma situação onde você não podia investir em segurança, em saúde, em educação. Isso é absurdo, né? Então é isso, Eduardo. Infelizmente, a gente está vendo mais uma vez quem se diz bom gestor afundar o estado de Minas Gerais. Na verdade, né, Lucas? De bom gestor, Zema não tem nada, né? Ou eu posso falar que ele é um bom gestor sim, né? Que a pessoa que aumenta em 298% do seu próprio salário é um bom gestor pessoal, mas não é um bom gestor público. E, de novo, são dados que a gente tem que colocar aqui. Você colocou Sim. a questão do Rio Grande do Sul e é muito importante a gente falar sobre a tragédia ambiental que aconteceu no Rio Grande do Sul. Na verdade, foi um fato ambiental, onde as empresas que Zema falava que eram empresas ruins se tornou empresas boas para ir prestar Sim, apoio no Rio Grande do Sul. E eu estou falando aqui da Copasa, sim. que esteve lá com seu corpo técnico para reabastecer o serviço de água e esgotamento sanitário, dando um apoio de uma empresa pública onde o governo Zema fala que ela é uma empresa ineficiente. O governo Zema, aqui no estado de Minas Gerais, ele tem demitido trabalhadores, né, da Copasa por causa de um tema 1022, e que a gente já abordou esse tema aqui em outros podcasts, enquanto o governo federal agora anuncia o concurso público para os Correios, né? Então, é muito claro a gente ter a interpretação, e não só a interpretação, mas como um fato que o Zema já falou por diversas vezes, que ele não é nem um pouco fã do serviço público, que ele é nem um pouco fã dos servidores públicos. A gente vê, né, por diversas vezes neste ano, os movimentos sindicais dos serviços públicos, da educação, da saúde, o próprio trabalhador do saneamento manifestarem contra o governo do estado porque está desmanchando não os servidores públicos, né? Os servidores são os trabalhadores que devem ser muito bem remunerados porque são qualificados para isso. Mas o Zema está, de fato, desmanchando os serviços públicos e que vai, de fato, afetar a população do nosso estado. Então, essa é a ideia, né, hoje, de fazer um vídeo aqui em poucos minutos, não é um podcast, é um vídeo para despertar interesse da população do estado de Minas Gerais sobre os assuntos que a gente abordou aqui, que diz respeito ao regime de recuperação fiscal. Sim. Porque se esse regime for pautado no dia 1º de agosto, quando encerra o prazo que o STF deu para o governo estadual, o caloteiro do governo Zema, se esse regime for pautado, isso não vai afetar somente os trabalhadores que prestam serviços públicos, mas sim os usuários desses serviços públicos. Eu estou falando aqui do SUS, né, da segurança pública, da educação e, talvez de forma indireta, o serviço de água e energia também. Correto, Lucas? Eduardo, é interessante duas observações, né? A primeira é que, na verdade, Zema tinha como aliado, né, o ex-presidente Bolsonaro, do qual empurrou essa dívida, né? Fez ela, na verdade, aumentar significativamente, né? Exponencialmente, né? Então, se ele era um tão bom político, tão bom gestor, por que ele não resolveu isso com Paulo Guedes, com Bolsonaro, né? E o segundo fato, Eduardo, é que nas teorias econômicas modernas aí, você tem, quando em crises profundas, que adotar medidas contrárias a essa. Que você interpreta que investimento público, né, os economistas chamam isso de medidas contracíclicas, né, é que vão fazer com que o setor privado seja reanimado de alguma forma e com contratações usando o Estado, né, porque o Estado, na verdade, contrata outras empresas muitas vezes também, né, e que nesse modelo aí que você possa fazer o contrário do que está sendo feito hoje, né? Porque cortes de gastos, a gente vê essa discussão em 2017. 2017 todo mundo falava em teto de gastos como se fosse uma coisa arbitrária, sabe? Você falar mal do corte de gastos, na verdade, do teto de gastos, né? Você estaria, na verdade, promovendo um certo discurso que estava muito contra a moda, né? Hoje a gente sabe que se não fosse... se fosse obedecer o teto de gasto daquela discussão daquela vez, né, que inclusive é bastante paradoxal nessa medida que foi desidratada, aprovada pelo governo Zema, você pensa na pandemia com teto de gasto, por exemplo. O governo não podendo gastar em saúde, no SUS, né? E eu quero chamar a atenção da vida e da presença cotidiana que o Estado tem na vida do cidadão. Se temos segurança pública em Minas Gerais, é muito devido à Polícia Militar. Você pensa o orçamento da Polícia Militar ser reduzido ali em no mínimo 5 vezes.
Se a gente tem educação pública para a maioria das nossas crianças aqui em Minas Gerais, é devido ao Estado. Você pensa esse orçamento ser reduzido aí em quase 6 vezes, Eduardo, né? Mais 6 vezes, na verdade, né? Agora, os serviços de saúde que a gente tem no estado, diálise, né? Os serviços médicos em geral, os enfermeiros que fazem parte do serviço médico, né? Terem seu orçamento cortado porque um sujeito achou melhor rifar um futuro do qual ele não participará. Porque daqui a 9 anos ele não estará aqui para responder a catástrofe que ele colocou isso no Estado, caso essas medidas, na verdade, maldosas sejam aprovadas. Pois é, pessoal. Saúde, segurança pública, né? Você falou aí da questão dos policiais militares, da importância que Sim. eles têm para a segurança pública do nosso estado. Se temos devido a eles saúde, segurança pública, educação, saneamento, energia elétrica, são todos os serviços públicos que nós precisamos e que são essenciais para o nosso desenvolvimento aqui do estado de Minas Gerais. Expressamos a nossa opinião. E você? Qual a sua opinião? Comenta para nós. Um abraço, até o próximo vídeo.